O meu mundo acabou num salão de baile em Lisboa, sob o brilho de lustres de cristal. O chefe da minha esposa convidou-a para jantar, ignorando completamente a minha presença ali, a 2 passos deles. Ela não hesitou. Ela sorriu e aceitou. O que a Mariana não sabia era que aquele sim foi o detonador que ela própria acionou. Enquanto ela flertava, eu não gritei. Eu apenas olhei para o relógio, caminhei até a saída e, com um simples toque no telemóvel, apaguei a minha existência da vida dela para sempre. O meu nome é Carlos. Tenho 47 anos e sou auditor forense especializado em fraudes corporativas de alto risco. Passei 2 décadas a desvendar segredos que homens poderosos tentavam esconder nos balanços das suas empresas. A ironia disto tudo é que eu consegui encontrar um cêntimo desviado numa conta nas Ilhas Caimão, mas não consegui ver que o meu próprio casamento estava falido até ser tarde demais. Ou talvez eu tenha visto. Talvez eu tenha visto e, como um bom auditor, comecei a preparar o relatório final em silêncio. A noite em que tudo terminou começou como qualquer outra gala pretensiosa num hotel de luxo no centro de Lisboa. A empresa da Mariana celebrava mais um trimestre recorde. Ela era diretora de marketing há 6 anos, sempre impecável, sempre com fome de mais poder. Eu estava orgulhoso dela. Juro que estava. Mesmo quando nosso casamento se tornou uma série de reuniões de negócios sobre faturas e horários. Eu estava encostado ao bar, com um copo de uísque na mão, a ver a Mariana dominar a sala. Ela tinha aquele riso fácil que me conquistou há 23 anos. Foi então que o Ricardo apareceu. 50 anos, fato italiano feito por medida, aquele ar de quem acha que é dono de Portugal. Ele era o CEO da empresa. Já nos tínhamos cruzado 2 vezes, em ambas, a forma como ele olhava para minha mulher fazia-me cerrar os dentes. Eles conversaram por alguns minutos. Eu não ouvi as palavras, mas vi a linguagem corporal. Ele inclinou-se demasiado. Ela inclinou a cabeça daquela maneira que significava que estava encantada. E então aconteceu. O Ricardo virou-se e olhou diretamente para mim. Não foi um olhar casual. Ele fixou os olhos nos meus, através de 6 metros de sala cheia de gente, e disse alto o suficiente para eu ler os lábios e ouvir o tom. Jantar amanhã. Só nós os dois. Para discutir a tua promoção. Ele não estava a convidar a diretora de marketing. Ele estava a marcar território. Eu olhei para a cara da Mariana. Vi a surpresa, sim, mas depois vi o cálculo. A ambição. Ela olhou para mim por meio segundo, uma fração de tempo miserável, e voltou-se para o Ricardo. Claro, disse ela. Sorrindo. Isso parece ótimo. Ela disse sim a um jantar romântico com o chefe enquanto o marido segurava o copo a 3 metros de distância. Eu não fiz uma cena. Não gritei, não parti o copo, não fui lá dar um soco no Ricardo. A parte racional do meu cérebro, a parte que destrói fraudes financeiras, assumiu o comando. Foi uma análise fria e imediata. Ela fez uma escolha. Ele fez uma jogada de poder. Eu decidi que não ia ser a vítima. Usei o copo na mesa mais próxima, virei as costas e saí do salão de baile. Os meus passos ecoavam no mármore frio do átrio do hotel, mas ninguém veio atrás de mim. Entrei no meu carro, no parque de estacionamento subterrâneo, e fiquei lá sentado 10 minutos no escuro. O silêncio era absoluto. O meu telemóvel vibrou no bolso. Uma mensagem da Mariana a perguntar onde eu estava. Não respondi. Em vez disso, abri uma aplicação segura no meu telemóvel. O plano que eu vinha construir silenciosamente nos últimos 11 meses não era uma fantasia de vingança, era um protocolo de segurança. Eu chamei-lhe Protocolo Zero. Se ela tivesse hesitado, se tivesse dito não, eu teria apagado a aplicação. Mas ela sorriu. Então, às 23 horas e 47 minutos, eu premi o botão virtual que dizia executar. Não fui para casa chorar. Conduzi calmamente até a nossa moradia em Cascais. A casa estava escura. Entrei, mas não para dormir. Fui direto ao meu escritório e tranquei a porta. Durante as 3 horas seguintes, revi cada documento que ela tinha assinado no último ano.
A transferência de titularidade da casa para um fundo que eu controlava. Supostamente para proteção fiscal. A reestruturação das contas de reforma. As procurações plenas. Ela tinha assinado tudo sem ler, ocupada demais com o telemóvel, confiando no marido que tratava das finanças chatas. Essa confiança cega tinha acabado de lhe custar tudo. Às 3 da manhã, o sistema bancário processou as ordens que eu tinha agendado. Todo o dinheiro das nossas contas conjuntas, cada euro poupado em 20 anos, foi transferido legalmente para contas offshore e fundos bloqueados em nome de uma entidade que ela desconhecia. Deixei na conta dela exatamente 12,50 euros. O suficiente para um táxi curto, mas não o suficiente para o Uber de volta do hotel se o Ricardo não a levasse. Fiz uma mala pequena. Apenas o essencial. Roupa desportiva, um disco rígido encriptado e o portátil. Deixei as chaves de casa e o comando da garagem em cima da bancada da cozinha de mármore que ela adorava. Ao lado das chaves, deixei um envelope. Dentro, não havia uma carta de despedida chorosa. Havia apenas cópias das escrituras e dos documentos bancários que mostravam que ela, tecnicamente, era agora uma hóspede numa casa que já não lhe pertencia. Saí de casa às 6h30 da manhã, quando o sol começava a nascer sobre o Tejo. Mas aqui está o detalhe que ninguém esperava. Eu não fugi para longe imediatamente. Eu tinha alugado um apartamento estúdio discreto num prédio velho em Alfama, pago em dinheiro vivo meses antes. Por quê? Porque eu queria ver. Eu tinha instalado câmaras em nossa casa. Eu queria ver a cara dela quando percebesse que a vida de luxo que ela trocou por um jantar tinha desaparecido na mesma noite. Enquanto conduzia o meu segundo carro, um Fiat antigo que ninguém associaria a mim, recebi uma notificação no telemóvel novo. O cartão de crédito da Mariana tinha acabado de ser recusado no hotel. Ela devia estar a tentar fazer o check-out de alguma despesa extra. Sorri pela primeira vez em meses. O jogo tinha começado e ela já estava a perder por goleada sem sequer saber que o árbitro tinha apitado. A invisibilidade que ela me impôs durante anos agora seria a minha maior arma. Eu não existia mais. O Carlos marido tinha morrido naquele salão de baile. Quem conduzia agora era um fantasma. A manhã seguinte foi o meu primeiro dia oficial como um fantasma. Do meu pequeno apartamento em Alfama, com as janelas tapadas por cortinas pesadas, eu observava o ecrã do meu portátil. Tinha instalado aquele sistema de vigilância meses antes, sob o pretexto de reforçar a segurança contra assaltos, algo comum na zona de Cascais. A Mariana nunca questionou. Ela adorava a ideia de segurança, desde que não tivesse de se preocupar com a instalação. Agora, aquelas câmaras eram a minha janela para o inferno pessoal que eu tinha desenhado para ela. Eram 11 da manhã quando vi o táxi parar à frente do portão. A Mariana saiu do carro com a mesma roupa da noite anterior. O vestido de gala, que custará 2.500 euros, estava amarrotado, e a maquilhagem borrada contava a história de uma noite que não tinha terminado em casa. Ela tentou abrir o portão com o comando, mas nada aconteceu. Eu tinha desativado os códigos de acesso remoto horas antes. Vi a frustração crescer no rosto dela enquanto procurava as chaves manuais da mala. Quando finalmente conseguiu entrar em casa, o silêncio deve ter sido ensurdecedor. Não havia o cheiro a café, não havia o som da televisão, não havia eu. Ela foi direto à cozinha e encontrou o envelope. Observei em alta definição enquanto ela lia a primeira página. A confusão inicial transformou-se em pânico genuíno. Ela pegou no telemóvel imediatamente. Sabia, através do software de monitorização que tinha no telemóvel dela, que estava a tentar aceder à nossa conta bancária principal. A expressão dela congelou. O saldo mostrava 0. Ela tentou a conta poupança. 0. Tentou o cartão de crédito corporativo que estava associado ao meu nome. Cancelado. Em menos de 5 minutos, a realidade abateu-se sobre ela. A diretora de marketing de sucesso não tinha dinheiro sequer para pedir uma pizza. Mas o verdadeiro golpe, aquele que eu guardara como a minha obra-prima tática, estava prestes a acontecer. Eu não me tinha limitado a desaparecer.
Um auditor forense sabe que um desaparecimento simples levanta poucas questões, mas um desaparecimento suspeito move montanhas. Às 12h30, a campainha tocou. Não era o Ricardo para consolar. Eram dois inspetores da Polícia Judiciária. O meu plano incluía um detalhe que a Mariana jamais imaginaria. Eu tinha deixado meu carro principal, o Audi que todos conheciam, abandonado numa estrada secundária perto da Serra de Sintra, com a porta do condutor aberta e o meu telemóvel antigo esmagado no asfalto, manchado com um pouco do meu próprio sangue que eu tinha recolhido dias antes com uma lanceta de diabético. Para qualquer observador, parecia um cenário de crime violento ou um sequestro. Eu queria que a polícia olhasse para Mariana não como uma esposa abandonada, mas como a principal suspeita do desaparecimento do marido. Observei a cor a drenar do rosto da Mariana quando os inspetores lhe mostraram a foto do carro abandonado. Eles não estavam lá para dar apoio moral, estavam lá para interrogar. Perguntaram onde ela tinha estado na noite anterior. Ela gaguejou. Como poderia explicar que enquanto o marido desaparecia, possivelmente vítima de crime, ela estava num hotel de luxo com o chefe? A mentira formou-se nos lábios dela, visível e desajeitada. Disse que tinha ficado em casa de uma amiga. Os polícias entreolharam-se. Eles sabiam que era mentira. A primeira regra numa investigação de homicídio ou desaparecimento é olhar para o cônjuge, especialmente quando há dinheiro envolvido. E o dinheiro era o problema. Os inspetores pediram para ver o escritório. Quando entraram e viram os documentos de transferência de bens datados e assinados, a narrativa na cabeça deles mudou. Para eles, parecia que a Mariana tinha tentado limpar as contas antes de se livrar do marido. A ironia era deliciosa. Os documentos que eu preparei para me proteger agora serviam como motivo perfeito para incriminar num crime que não tinha acontecido. Ela tentou ligar ao Ricardo à frente deles, desesperada por um álibi, mas o telemóvel dele foi para o voicemail. O amante poderoso não queria envolver-se numa investigação policial. A Mariana estava encurralada. Sozinha numa casa que já não era dela, sem dinheiro, e agora sob a mira da polícia judiciária. Eu bebi um gole de café frio no meu esconderijo, sentindo uma satisfação que nunca pensei ser possível. Ela tinha me tornado invisível durante anos, tratando-me como mobília. Agora, a minha ausência era a presença mais forte na vida dela. Ela gritou o meu nome para a casa vazia, um som que as câmaras captaram com clareza cristalina. Mas o Carlos que corria para ajudar já não existia. O toque final desta fase do plano foi uma notificação que recebi no meu novo portátil. O advogado da empresa do Ricardo tinha acabado de ser contactado pela polícia. A notícia do meu desaparecimento suspeito e do envolvimento da esposa do CEO estava prestes a vazar para a imprensa. Eu sabia que o Ricardo, obcecado pela imagem pública, faria a única coisa que um homem como ele sabe fazer: cortar as pontas soltas. E a Mariana era agora uma ponta solta muito perigosa. O jogo de xadrez tinha avançado, e eu acabará de sacrificar a rainha dela sem sequer tocar no tabuleiro. A verdadeira guerra não se trava com gritos nos corredores de uma casa vazia, trava-se com papel, assinaturas e as letras miudinhas que ninguém se dá ao trabalho de ler. 3 dias após o meu desaparecimento encenado, a Mariana decidiu contra-atacar. Eu sabia que ela o faria. A minha esposa não era mulher de se deixar abater sem lutar, especialmente quando o conforto material a que se habituara estava em risco. Do meu esconderijo em Alfama, monitorizei o movimento do telemóvel dela através da localização partilhada que ela nunca soube como desativar. O ponto azul no mapa moveu-se de Cascais para a Avenida da Liberdade, parando num dos edifícios de escritórios mais prestigiados de Lisboa. Ela ia encontrar-se com o Dr. Henrique Vasconcelos. O sorriso irônico formou-se no meu rosto instantaneamente. A Mariana achava que estava a procurar o melhor advogado de família da cidade para anular as minhas ações e recuperar o controlo das contas. O que ela se esqueceu, ou talvez nunca tenha valorizado o suficiente para memorizar, foi que o Henrique não era apenas um advogado caro. Ele tinha sido meu mentor na faculdade, o homem que me ensinou a importância da precisão cirúrgica na lei e na auditoria. Mais importante ainda, o Henrique era o administrador legal do fundo fiduciário que agora detinha todos os nossos bens. Eu não precisava de estar na sala para saber exatamente como aquela reunião decorreu.
O guião tinha sido escrito por nós os 2 meses antes, numa tarde de domingo, enquanto a Mariana estava ocupada num brunch com as amigas da elite. Ela teria entrado no escritório com aquela postura de vítima ultrajada, exigindo acesso ao dinheiro e alegando fraude conjugal. O Henrique, com a sua calma gélida habitual, teria colocado sobre a mesa de carvalho maciço o documento que ela assinou em abril passado. O tal documento de otimização fiscal e proteção de patrimônio. Na altura, eu disse-lhe que era para evitar impostos elevados caso vendêssemos a casa. A ganância dela fez o resto. Ela assinou sem ler a cláusula terceira, parágrafo B, que transferia irrevogavelmente a titularidade da moradia e das contas de investimento para o Fundo Fênix, sob a gestão exclusiva do administrador, com o usufruto condicionado à minha autorização expressa. Ao tentar contestar o documento agora, a Mariana descobriu que não estava a lutar contra o marido, mas sim contra uma entidade jurídica blindada que ela própria autorizou. O Henrique não só se recusou a representá-la devido a um conflito de interesses óbvio, como a informou de que, tecnicamente, a sua permanência na casa dependia da boa vontade do fundo. O golpe de misericórdia foi quando ele lhe explicou que, sem a minha assinatura física, nenhum cêntimo seria desbloqueado. E como eu estava desaparecido e possivelmente morto segundo a polícia, o processo de declaração de morte presumida demoraria anos. Anos durante os quais ela não teria acesso a nada. Mas o meu plano não se limitava a destruir a segurança financeira dela. Eu precisava de derrubar o pilar onde ela se apoiava emocional e profissionalmente, o Ricardo. A Mariana acreditava que, na pior das hipóteses, o seu amante poderoso a salvaria. Ela não sabia que a minha invisibilidade durante anos me tinha dado superpoderes. Nas dezenas de jantares e galas da empresa onde fui ignorado, tratado como um acessório mudo ao lado da diretora de marketing, eu ouvia: os homens poderosos tornam-se descuidados perto de pessoas que consideram insignificantes. Eu ouvi conversas fragmentadas sobre desvios de fundos europeus, sobre faturação inflacionada em projetos de consultoria fantasma e sobre contas não declaradas na Suíça. Como auditor forense, eu não precisava da história completa, precisava apenas dos fios soltos para puxar. E puxei-os com força. 2 semanas antes do jantar fatídico, eu tinha compilado um dossiê anônimo, mas devastadoramente detalhado, e enviei-o para a Unidade Nacional de Combate à Corrupção da Polícia Judiciária e para a CMVM. Enquanto a Mariana saía do escritório do advogado, derrotada e sem um tostão, o meu telemóvel vibrou com um alerta de notícias de última hora. Liguei a televisão no meu pequeno estúdio. As imagens aéreas mostravam carrinhas da polícia cercar a sede da empresa do Ricardo no Parque das Nações. A legenda no rodapé era brutal: mega fraude, CEO detido para interrogatório e contas da empresa congeladas. O Ricardo não a ia salvar. O Ricardo estava a lutar pela própria sobrevivência. E aqui entrava a parte mais cruel e necessária da minha estratégia, a conexão. A polícia que investigava o meu desaparecimento suspeito começou a cruzar dados com a equipe que investigava a fraude financeira. De repente, a narrativa mudou. A Mariana não era apenas a esposa de um homem desaparecido e amante de um CEO corrupto. Para os investigadores, a coincidência era demasiado grande. O desaparecimento do marido auditor, que poderia saber demais, acontecerá na mesma altura em que o esquema do amante estava prestes a ruir. Eu vi o terror nos olhos dela quando foi abordada por jornalistas à saída do escritório do advogado. Eles não perguntavam onde está o seu marido. Perguntavam a senhora e o Ricardo planearam o desaparecimento do Carlos para encobrir a fraude. Eu tinha transformado a minha esposa numa pária social e numa suspeita criminal sem nunca levantar a voz. A mulher que queria subir na vida a qualquer custo estava agora em queda livre, sem rede de segurança, arrastada para o fundo pelo peso das suas próprias escolhas e pela âncora do homem por quem me trocou. Ela estava sozinha, cercada e, pela primeira vez na vida, completamente exposta. A minha vingança não era violência, era verdade nua e crua, entregue da forma mais fria possível. O colapso do império corporativo do Ricardo não foi uma erosão lenta, foi uma implosão violenta e espetacular, do tipo que se vê nos noticiários em horário nobre. 6 semanas após o meu desaparecimento, a Inovatex declarou insolvência. O preço das ações, que outrora valiam centenas de euros, caiu para cêntimos em 48 horas.
Eu assistia a tudo do meu refúgio, monitorizando os feeds de notícias financeiras com a frieza de quem assiste a uma autópsia. O Ricardo, o homem intocável que achava que o mundo lhe devia tudo, estava agora em prisão domiciliária com uma pulseira eletrônica, enquanto os seus advogados tentavam desesperadamente evitar uma pena de prisão efetiva por fraude fiscal qualificada e branqueamento de capitais. A Mariana, por associação, foi arrastada para o centro do furacão. O nome dela não aparecia nos jornais como a executiva brilhante, mas como a cúmplice romântica do CEO caído em desgraça. Ela tentou entrar no escritório para recolher os seus pertences pessoais, mas foi barrada a entrada por seguranças que outrora lhe abriam a porta com vênias. A imagem dela, a chorar à chuva em frente ao edifício de vidro onde reinou durante 6 anos, foi transmitida em direto. Foi humilhante. Foi brutal. Mas, na minha mente analítica, aquilo era apenas a consequência superficial. A verdadeira revelação, o golpe de mestre do destino, estava nos ficheiros encriptados que eu tinha extraído dos servidores privados do Ricardo antes de desaparecer. Foi numa madrugada chuvosa que decidi abrir a pasta digital rotulada como plano de sucessão. O que encontrei lá mudou a natureza da minha vingança. Eu sempre achei que o Ricardo queria promover a Mariana para manter por perto como amante. Eu estava errado. O cinismo dele ultrapassava até as minhas piores expectativas. O contrato de promoção que ele ia apresentar-lhe naquele jantar fatídico, entre o prato de peixe e a sobremesa, não era para a diretoria de marketing global. O cargo era diretora de operações internacionais, uma posição recém-criada com poderes de assinatura para as subsidiárias offshore da empresa. Analisei as minutas do contrato com o meu olho clínico de auditor. Era uma armadilha perfeita. O Ricardo preparava-se para transferir a responsabilidade legal de todas as contas tóxicas para Mariana. Se ela tivesse assinado aquele papel naquela noite, se tivesse aceite a promoção com aquele sorriso vaidoso, hoje não estaria apenas falida e envergonhada, estaria a caminho da prisão de Tires para cumprir 15 anos por crimes financeiros que nem sequer compreenderia. A minha intervenção, a minha destruição da vida dela, a minha fuga que congelou todos os seus movimentos, tinha, ironicamente, salvado a sua liberdade. Eu fui o vilão que a impediu de se tornar o bode expiatório definitivo. Sem saber, ao destruir o seu presente, eu tinha salvado o seu futuro de passar atrás das grades. Mas havia uma peça no tabuleiro que eu não podia sacrificar, a Sofia. A nossa filha de 22 anos, recém-licenciada e a trabalhar no porto, estava a sofrer com o circo mediático. Ela via o pai desaparecido, presumivelmente morto ou em fuga, e a mãe destruída publicamente. O silêncio estava a matá-la e eu sabia que não podia manter o protocolo fantasma com ela para sempre. A Sofia merecia a verdade, ou pelo menos a parte da verdade que a impedisse de me odiar ou de se afundar com a mãe. Quebrei o meu próprio protocolo de segurança. Comprei um telemóvel descartável e enviei uma mensagem encriptada para o número privado dela. Não disse onde estava. Apenas escrevi que estava vivo. Que estava seguro e que tudo o que fiz foi para me proteger de uma destruição iminente. Ela respondeu imediatamente, com raiva, dor e confusão, acusando-me de cobardia. Doeu ler aquelas palavras, mas eu mantive o foco. Enviei-lhe o ficheiro do contrato da promoção da mãe. Expliquei-lhe, com notas técnicas simplificadas, o que o Ricardo pretendia fazer. Disse-lhe para mostrar aquilo a Mariana. A reação foi devastadora. A Sofia confrontou a mãe. Soube, através das escutas ambientais que ainda mantinha ativas na casa de Cascais, agora sem luz, pois a Mariana não tinha como pagar a conta e vivia à luz de velas, que a discussão foi terrível. A Mariana recusava-se a acreditar. Dizia que o Ricardo a amava. Mas quando a Sofia lhe leu as cláusulas, quando lhe mostrou os e-mails internos do Ricardo onde ele se referia a Mariana como o ativo descartável e o escudo de proteção, o choro da minha esposa mudou. Não era choro de tristeza, era o som gutural de alguém cuja realidade se estilhaça por completo. A Mariana percebeu naquele momento que o homem por quem destruiu a família não a via como uma parceira, nem sequer como uma amante valorizada. Ele via-a como um para-raios humano destinado a ser eletrocutado no lugar dele. E o marido que ela desprezou, o homem invisível e chato, foi o único que, na sua fuga calculista, colocou um travão naquele plano macabro.
A Sofia saiu de casa nessa noite, dizendo que precisava de espaço, deixando a Mariana sozinha na escuridão literal e metafórica. Eu estava sentado no meu quarto em Alfama, a ver a chuva bater na janela. O meu plano tinha funcionado melhor do que eu imaginara, mas o sabor da vitória era cinza na minha boca. Eu tinha provado meu ponto. Tinha exposto a podridão moral do Ricardo e a cegueira ambiciosa da Mariana. Ela agora sabia que a promoção era uma sentença de morte. No entanto, saber a verdade não lhe devolvia a casa, nem o dinheiro, nem a dignidade. Ela era livre da prisão, sim, mas era prisioneira do seu próprio remorso. E eu? Eu continuava a ser um fantasma, a observar os escombros de uma vida que demorei 20 anos a construir e 11 meses a demolir. Estava na hora de dar o passo final. Não para voltar, mas para encerrar o capítulo e deixar que os mortos enterrassem os seus mortos. O gerei chamava por mim. Estava na hora de deixar de ser um vingador e voltar a ser apenas um homem. Passaram-se 2 anos desde que saí daquele salão de baile em Lisboa. Hoje, a minha vista não é composta por lustres de cristal ou fatos italianos, mas sim pelas montanhas imponentes e nebulosas do Gerês. O ar aqui é frio, limpo e brutalmente honesto, tal como a vida que construí para mim. Não sou mais um fantasma. O Carlos que se apagou da existência voltou a materializar-se, mas de uma forma que a Mariana jamais reconheceria. Vivo numa casa de pedra recuperada, aquecida a lenha que eu próprio corto, longe dos relatórios financeiros e da falsidade corporativa da capital. A transição da invisibilidade para a realidade foi calculada com a mesma precisão que usei para destruir o meu antigo casamento. Meses depois da queda do Ricardo, quando a poeira mediática assentou e ele foi formalmente acusado pelo Ministério Público, eu entrei calmamente numa esquadra de polícia no Porto. Não confessei crimes porque não os cometi. Apresentei-me como um homem que sofreu um esgotamento nervoso, um burnout executivo que exigiu um retiro imediato e incomunicável. A polícia, ocupada com a mega-fraude da Inovatec, aceitou a minha versão com um encolher de ombros. A minha morte foi arquivada, o meu regresso foi burocrático, e o divórcio avançou sem contestação. A Mariana assinou os papéis com a docilidade de quem foi derrotada pela própria arrogância. Não houve gritos, nem negociações, nem partilhas de bens litigiosas. O Fundo Fênix manteve a casa e os investimentos, tal como planeado. No entanto, tomei uma decisão final que surpreendeu até o meu advogado e antigo mentor, o Henrique. Eu não a deixei na miséria absoluta. Paguei as dívidas pessoais que ela acumulou durante o processo e garanti que ela tivesse um pequeno apartamento alugado pago por 1 ano. Não foi por amor. O amor tinha morrido naquela noite de gala. Foi por dignidade. Eu queria que ela soubesse que a minha vingança não era mesquinha, era educativa. Ela precisava de aprender a viver sem a muleta do luxo, mas eu não precisava de ser o carrasco que a deixava passar fome. A Sofia vem visitar-me todos os segundos fins de semana do mês. A relação com a minha filha floresceu nas ruínas da nossa antiga família. Ela conta-me que a mãe mudou. A Mariana trabalha agora numa pequena livraria em Campo de Ourique. Ganha o salário mínimo, anda de transportes públicos e vive num T0. Segundo a Sofia, ela parece mais velha, as linhas de expressão já não estão escondidas por tratamentos estéticos caros, mas há uma calma nela que nunca existiu quando ela corria atrás de promoções e aprovação de homens como o Ricardo. A ironia suprema é que, ao perder tudo que achava que a definia, a Mariana talvez tenha finalmente encontrado a pessoa que estava escondida debaixo daquelas camadas de ambição tóxica. O Ricardo, por sua vez, cumpre uma pena de 12 anos em Évora. A fraude que eu denunciei era apenas a ponta do iceberg. Quando os auditores forenses da polícia mergulharam nos ficheiros que eu indiquei, encontraram uma rede de lavagem de dinheiro que recuava uma década. Ele perdeu as casas, os carros, a reputação e a liberdade. Às vezes, pergunto-me se ele se lembra do homem silencioso que estava encostado ao bar enquanto ele tentava seduzir a mulher dele. Provavelmente sim. O homem invisível foi o único que ele nunca viu chegar, e foi o único que o derrubou. A semana passada, o passado bateu-me à porta pela última vez. Estava a limpar o terreno, a preparar a horta para o inverno, quando um carro modesto, um utilitário com moças na chapa, subiu o caminho de terra batida até a minha casa.
Reconheci a condutora imediatamente, embora ela estivesse muito diferente da mulher que brilhava sob as luzes da festa. A Mariana saiu do carro. Não trazia a postura altiva de diretora, mas sim os ombros curvados de quem carrega o peso das consequências. Ela não veio pedir para voltar. Acho que ela sabe, no fundo da sua alma, que essa porta foi soldada e selada para sempre. Ela veio entregar uma caixa com coisas minhas que encontrou num armazém antigo, coisas sem valor monetário, mas com valor sentimental, fotos dos meus pais, o meu relógio de fim de curso, desenhos da Sofia em criança. Ficamos parados no alpendre, com o vento da serra a cortar o silêncio entre nós. Eu não a convidei para entrar. Não lhe ofereci café. Apenas recebi a caixa. Ela olhou-me nos olhos. Pela primeira vez em anos, ela viu-me. Não viu o provedor, o marido conveniente ou o obstáculo à sua felicidade. Viu o Carlos. Viu o homem que se reconstruiu sozinho. Havia um pedido de perdão mudo no olhar dela, uma súplica por absolvição. Eu acenei com a cabeça, um movimento breve e seco. Eu perdoo, não porque ela mereça, mas porque eu mereço a paz. Carregar o ódio é beber veneno à espera que o outro morra, e eu já terminei o meu tempo de toxicidade. Ela percebeu que aquele aceno era tudo o que ia receber. Virou costas, entrou no carro e desceu a montanha. Enquanto o carro desaparecia na curva, sentiu o último elo da corrente partir-se. Estava livre. A verdadeira vingança, descobri eu aqui no silêncio do Gerês, não é ver o outro sofrer. Isso é apenas um prazer momentâneo e vazio. A verdadeira vingança, a vitória definitiva, é recuperar a própria narrativa. Durante 20 anos, fui uma personagem secundária na história da Mariana. Fui o figurante. Agora, sou o protagonista da minha própria vida. Tenho os meus livros, tenho o respeito da minha filha, tenho a minha integridade e tenho a paz de saber que nunca mais serei invisível para mim mesmo. O sol põe-se agora sobre as serras, pintando o céu de tons de laranja e violeta, cores que nenhum dinheiro pode comprar. Entro em casa, coloco um disco de 10 a tocar e sirvo um copo de vinho tinto. O copo não é de cristal caro, e o vinho não é de uma colheita exclusiva, mas sabe melhor do que qualquer bebida que tenha provado naquela vida passada. O auditor fechou o balanço final. As contas estão saldadas. O passivo foi eliminado. O ativo que resta sou eu, inteiro, cicatrizado e, finalmente, presente. O fantasma desapareceu. O homem ficou. E isso, no final de contas, é o único final feliz que importa.